Olá, sou o professor Marcos Velasquez e faço todos bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Hoje nós temos uma temática para lá de especial. Vamos continuar falando sobre a formação acadêmica, sobre a importância da formação acadêmica e da trajetória profissional. E para tanto, nós temos hoje duas convidadas muito especiais, a professora Sandra Maria Lopes. Olá. E a professora Márcia Cristiane Cravetes Andrade. Professoras, sejam bem-vindas ao nosso programa. Hoje a ideia é nós fazermos esse bate-papo para lá de bacana. Eu gosto muito dessa palavra bacana porque remete muitas coisas especiais. Então, sejam todas bem-vindas, sejam bem-vindas ao nosso programa. E hoje nós temos um bate-papo falando sobre essa questão da importância da trajetória acadêmica, de como é para cada um de nós essa escolha, essa trajetória, essas experiências que nós tivemos desde o começo até a nossa chegada atual, até o nosso momento atual. Então, vamos começar com a professora Márcia. Professora Márcia, como foi o início da sua trajetória acadêmica? Poderia compartilhar com a gente? Bom, obrigado pelo convite, Marcos. Vamos compartilhar então um pouquinho da minha história. A minha trajetória acadêmica começou há algum tempo atrás, não sabendo o que queria, né, da vida, não sabendo que profissão queria, mas aos pouquinhos foi se encaminhando justamente para a área ambiental, né? Eu sou formada em gestão ambiental, tenho uma especialização em ecologia urbana pela PUC Paraná e tenho a formação em docência, em AD pela Uninter. E, seguindo a trajetória acadêmica, eu resolvi me enganjar no mestrado, sou mestre em Ciência e Tecnologia Ambiental, e agora eu me arrisquei no doutorado, então faço doutorado em Sustentabilidade Ambiental Urbana. Como eu tenho, né, um passinho, foi um passinho lento para chegar nessa formação, mas eu fui buscando aos poucos, conhecendo aos poucos o que me interessava, né, para estar nessa profissão. E algumas coisas foram ajudando para que eu estivesse hoje fazendo doutorado, trabalhando na tutoria de pós-graduação na Uninter. Então, tem todo um contexto por trás, tem toda uma história para ter chegado a essa formação acadêmica. Muito bem. Dando sequência nessa nossa conversa, por que você escolheu essa área de atuação? Então, na verdade, eu não escolhi, foi a área de meio ambiente que me escolheu, porque na época, logo que você sai do ensino médio, você fica deslumbrado com algumas profissões. E na época eu queria fazer publicidade e propaganda, né? Hoje eu não me vejo fazendo isso, não tenho nem perfil para ser, né, uma publicitária. Então, mas na época era o que eu queria e aí eu tentei vários vestibulares na Federal e nunca passava. E daí um dia minha irmã chegou em casa e falou assim: olha, você que está em casa sem fazer nada, ela falou bem assim, você que está em casa sem fazer nada, você não gostaria de fazer um curso técnico, tá? Eu tenho um curso técnico lá na escola. Minha mãe ainda estudava no ensino médio. E aí eu falei para ela, eu vou, não estou fazendo nada, né? E mal sabia que aquele era o primeiro passo, né? O pontapé inicial. Exatamente. Então, era um curso técnico em meio ambiente. E eu fui fazer simplesmente para não ficar em casa. Mas foi aquilo que fez eu me apaixonar pela área, foi aquilo que encheu o meu coração de felicidade. E falei, não, eu não tenho nada a ver com publicidade e propaganda, e sim com a área de meio ambiente. E daí de lá para cá a gente vem caminhando nessa área. Então, por isso que eu falo que eu não escolhi, foi a profissão que me escolheu. Muito bem. Professora Sandra, e para você, como foi o início da sua trajetória? Como foi escolher uma profissão, uma área de atuação, a área acadêmica? E depois a segunda pergunta por que escolheu essa área também de atuação? Então, eu comecei muito cedo na área trabalhando. Eu tinha apenas 17 anos e fui fazer um curso anterior a isso, fazer um curso de auxiliar de enfermagem. Eu comecei, na verdade, na área da saúde, como auxiliar de enfermagem em hospitais. Mas aquilo me dava um conforto, como diz a professora Márcia, né? Enchia meu coração de alegria, tudo, mas ao mesmo tempo me preocupava bastante quando eu trabalhava e atuava nos hospitais. O que fazer com aqueles resíduos? O que fazer com aqueles entulhos
da área de saúde, né? Que nós gera muito resíduos, gera coisa contaminada, tal. Isso na década de 70, nem vou dizer, né? Porque já aí fica bem distante, mas na década de 70 já eu tinha essa profissão e já tinha essa preocupação. E ia atrás, então, de saber o que faziam. Mas na época era normal ir para lixão, para aterro sanitário e tal. E não tinha uma destinação correta, uma destinação assim que deixasse de se preocupar com aquilo. Então eu fiquei até mais ou menos na década de 80, começo de 90, acho que até 90, na área da saúde, como auxiliar de enfermagem, trabalhando sempre nessa mesma área. De repente, me deu uma vontade de fazer um curso de gestão. A área da enfermagem, ela tem muito de gestão, mas tem muito também assistencial. Aí me despertou a vontade de ser administradora hospitalar, mas na época também não tinha um curso específico. Aí eu fiz um curso de administração, mas já com o intuito de ir para a área de meio ambiente, já na década de final de 80, começo de 90. E fiz o curso de administração de empresas, logo depois fiz um curso de especialização na área de gestão hospitalar e fui segmentando. Aí logo depois eu fiz um curso de gestão em meio ambiente e a parte de sustentabilidade e a parte socioambiental. Onde a gente fala socioambiental, agrega tanto a parte da saúde quanto a parte de meio ambiente e toda a sociedade. Aí eu me encontrei. Aí eu falei, acho que não é bem por aí que eu vou parar. Daí me deu uma vontade de fazer um mestrado. Aí fui para a área de mestrado, na área de gestão ambiental. E nesse inteirinho fui fazendo mais algumas especializações na área acadêmica e tal. E acabei fazendo o mestrado. Mas antes de assumir o mestrado, eu fui convidada a dar aula, daí saí da área da profissão da saúde e que estava ligada à socioambiental e fui para a área acadêmica. Em 2005 eu tive um convite para começar a ministrar aula para uns cursos de pós-graduação na área de saúde e meio ambiente. E desde 2005, então, eu ministro aula e estou na área acadêmica. E hoje também criei coragem, assim como a professora Márcia, iniciei um doutorado na área de gestão ambiental. E sempre fazendo pesquisa e buscando aliar a área do meio ambiente, especialmente com a sociedade, para gerar o quê? A saúde tanto do meio ambiente quanto das pessoas que o compõem. Então, eu estou aqui nessa trajetória ainda. Acho que não vou parar tão cedo. Isso mesmo. Como é uma trajetória, nós iniciamos, mas não temos ainda um ponto, né? Todos nós temos uma ideia de até quando pretendemos atuar, e alguns não se veem fora da área de atuação, né? Eu mesmo não consigo imaginar parado sem estar auxiliando, ajudando, prestando, me sentindo prestativo, né? Agora, algo interessante que vocês duas compartilharam foi que teve um pontapé inicial, teve o início de uma trajetória, teve as suas nuances nas escolhas das decisões. Eu vou trabalhar nessa área e em algum momento se identificaram com a necessidade de fazer uma formação acadêmica, de unir as duas ideias, né? A formação acadêmica e a atuação profissional. Para darmos sequência, a minha pergunta é: o que levou vocês a escolherem essa área de atuação, essa área de atuação? Teve alguma influência nesse meio caminho, familiar, de amigos, de colegas? O que levou vocês a escolherem especificamente essa área de atuação? Bom, no meu caso, como eu comentei, eu comecei fazendo curso técnico e que daí foi o que né, meus olhos brilharam, mas foi de uma interferência, na verdade. Eu tive uma disciplina que muitos podem não gostar, chamada Química Ambiental. E eu tive um professor, né? Eu sempre falo que eu sou muito grata a ele por ele ter me apresentado a Química Ambiental, porque foi por causa da forma como ele apresentou, como ele ministrou as aulas, a maneira como ele passou o conteúdo, que foi que eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida. Porque assim, na minha família, não foi influência familiar, porque na minha família, a maioria são contadores, né? Então,
pelo rumo da história, eu seria uma contadora. Mas quando eu fui fazer esse curso, a maneira como ele colocou e o profissional que ele é, porque ele é um ótimo profissional ainda hoje, eu falei, não, eu quero ser igual a ele. O nome dele, ele é Jean, o nome dele. Eu falei, eu quero ser igual ao professor Jean. Pense, olha o conhecimento. E eu falava assim, e ele tem mestrado, daí na época eu falava assim, nossa, um dia eu vou fazer mestrado. Daí você vai passando a trajetória, vai conhecendo muitos professores na graduação, nas especializações, daí você vê, nossa, o professor é doutor, daí eu ficava, nossa, quem sabe um dia eu faço doutorado. E daí nesse caminho outras pessoas me incentivaram, né, a fazer. Mas o pontapé inicial de quem me influenciou a seguir essa carreira na área ambiental foi o professor Jean. Pela maneira, pela condução das aulas. E para estar no meio acadêmico, trabalhando numa instituição de ensino, eu trabalhei muito tempo numa prefeitura municipal na região metropolitana de Curitiba. E tinha uma pessoa lá, que no caso seria, né, o chefe imediato, ele já trabalhava na Uninter, eu trabalhava pelo IBPEX, né, a professora Sandra também trabalhou pelo IBPEX. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar na instituição. E ele me chamou para trabalhar na instituição, né? E aí estamos até hoje na instituição. Mas, assim, quem está começando agora, o importante é aproveitar as oportunidades que surgem, né? O network, né? É aproveitar as influências que você tem, os convites que você tem. Sim. E isso é importante. Assim como eu, a professora Sandra também teve quem influenciou. Ela, com certeza, teve vários convites que fizeram com que ela estivesse aqui hoje. Então, a gente não pode perder as oportunidades. Naquela época, eu era concursada na prefeitura. E eu optei de largar o meu concurso, por estar indo para uma instituição de ensino. Eu poderia estar lá na prefeitura até hoje? Poderia, não sei. Mas eu preferi largar e abraçar essa oportunidade, né? E, assim, fico muito feliz de ter feito essa escolha. Às vezes, a gente faz escolhas erradas, né? Normal, somos seres humanos, mas às vezes a gente também faz escolhas certas e acerta, né? E continua. Então, foi mais ou menos isso para estar hoje, né? Sim. Trabalhando na parte acadêmica. A nossa vida é uma vida feita de escolhas, sim, né? E como você mesmo comentou, oportunidades surgirão, mas para que nós possamos aproveitar essas oportunidades, nós precisamos estar preparados também, sim, né? E tem que saber o que você deseja, né? Qual que é o que você deseja para o seu futuro? Eu desejo uma profissão que vai trabalhar na saúde, uma profissão que vai trabalhar na área ambiental, uma profissão que vai ser de sistemas, de operações. Então, depende muito o seu perfil também. Sim. Às vezes você escolhe uma profissão, nós temos vários exemplos, né? Escolhe uma profissão, mas não está feliz naquela profissão, né? Porque não é o perfil, muitas vezes. Ou, às vezes, as escolhas ou a influência que nós temos em nossas vidas nos levam para um determinado caminho. Exatamente. E nem sempre nós somos felizes com aquela escolha ou com aquele caminho que a vida nos levou, né? Como a música do Zeca Pagodinho fala, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas se nós tivermos a condução da nossa vida e das escolhas que nós fazemos nessa vida, seremos mais felizes, né? E por isso a importância dessa consciência do que eu gosto, do que me faz bem. E é importante para essa tomada de decisão, né? Professora Sandra, qual foi a influência que lhe fez tomar esse rumo nessa sua trajetória profissional e acadêmica? Olha, a influência de família também, assim como compartilhar com a professora Márcia, eu não tive, porque a minha família, até a geração nossa, dos meus irmãos, tal, dos filhos, não havia estudos ainda. Então, a gente ia mesmo desbravando as profissões e as oportunidades conforme ela aparecia. Uma coisa bem interessante que vocês falaram, só para complementar, a carreira, a gente tem realmente que começar a analisar, abraçá-la e tudo mais. Mas a carreira em si, ela também muda conforme o tempo. Sim. O tempo moderniza dá modernidade a determinada escolha. Ela pode, inclusive, excluir aquela profissão que você escolheu anteriormente, passa a ser um modelo totalmente diferente. Ou surgir profissões novas que até 5, 10 anos atrás não havia.
Então, essa questão de você abraçar a sua carreira é interessantíssimo, porque você fazer o que gosta é impagável. Mas você ir se adaptando às mudanças das carreiras durante a trajetória da tua vida, isso é muito legal. Quer ver um exemplo? Eu lá na área da saúde, na década de 70, 80, 90, passei por várias mudanças, inclusive tecnológicas, inclusive de legislação, de adaptação de novos profissionais que foram influenciando a minha carreira. Tanto é que, no passar do tempo, eu descobri que era importante a saúde específica, mas era muito mais importante a saúde socioambiental. Então, eu tinha que pensar na saúde de quem eu estava dando assistência dentro do local do hospital, vamos dizer, mas aquilo também tinha uma importância tão grande, ou talvez até com um peso maior, da sociedade. Então, hoje, eu vejo que essa influência, cada dia a gente aprende, cada dia a gente ensina. E como que eu vim nessa área, é que em 2005, realmente, eu tive esse convite para começar a ministrar aula para cursos de pós-graduação no IBPEX, e a gente tinha uma agenda muito intensa. Então, todos os finais de semana a gente viajava, saía sexta-feira de casa e voltava na segunda. Dava aula sábado, o dia todo, domingo, o dia todo, por vários pontos do Brasil. Às vezes eu estava no Rio Grande do Sul um final de semana, no outro eu estava lá em Roraima, ou estava em Belém, ou estava no norte, centro-oeste, nordeste. Então era assim, muito intenso. E foi uma caminhada de praticamente 15 anos nesta vida. Então a parte de, vamos dizer assim, a raiz, a vontade de ser professor e desta área acadêmica é inerente, está em mim e não tem. E a mais legal de tudo é que eu acho que todos esses anos me ensinou a aprender, não só esclareceu ensinar, esclareceu também aprender. É um aprendizado diário. Cada vez que você entra em sala, cada vez que a Márcia faz uma tutoria com um aluno, que você também ministra uma aula ou faz uma tutoria, a gente está aprendendo. Com certeza. Eu, na coordenação dos cursos de pós na área de meio ambiente aqui da Uninter, todos os dias a gente aprende. Com o aluno, com colegas, né? com a tutora, com o colega da outra área e tudo. Então, a área de acadêmica, principalmente de ensino, ela é um eterno aprendizado. É um constante, aprender, né? É um constante conhecimento, né? É. E, que nem a professora Sandra falou, você vai também se moldando conforme a sociedade, conforme as tecnologias, e aí você vai aprendendo também e inserindo, se atualizando, porque eu e a professora Sandra, que somos da área ambiental, muda todo dia, né? Tem legislação que muda cada mês e você tem que se atualizar. Novas tecnologias ambientais, você precisa se atualizar. Então, nós vamos nos moldando na profissão, né? Absorvendo o conhecimento do colega, absorvendo o conhecimento que a instituição nos proporciona e a gente vai se moldando e se adequando à realidade da sociedade. Porque nós também temos que ver que a realidade dos nossos alunos, né, são diversas, né? São 4 cantos do Brasil, né? Então, e nós até temos fora, né, Márcia? até fora, e aí a gente ultimamente. tem que se moldar e tem que passar para eles, porque a realidade de um não condiz com a do outro. Então, você tem que saber ter também esse conhecimento de como você vai também trabalhar, o conhecimento que você sabe, como que você vai passar e como que aquele aluno pode receber e o que ele vai contribuir para a sua vida, para o seu conhecimento, porque ele também passa conhecimento para você. Então, é todo dia. Muito bem. O interessante é que nós passamos nessa trajetória nossa de vida, em momentos como alunos, em momentos como professores, e estamos nesse meio termo, né? Entre ou aluno ou professor, o tempo inteiro. Ou nós somos alunos ou nós somos professores, porque o tempo inteiro nós estamos transmitindo, estamos absorvendo conhecimento também, né? E o importante é isso, nós não estamos parados, né? Porque o mundo não para. Então, um exemplo bem legal, você falando agora, lembrei. Esse caso de a gente ser professor e ser aluno ao mesmo tempo, isso aí é o retrato da nossa vida.
Veja só, fiz administração de empresas lá, nem vou dizer quando, porque daí vou entregar a minha idade, né? Mas há tempos atrás, fiz várias especializações. Chegou em 2020, eu falei, nossa, eu preciso conhecer um pouco mais de geografia, um pouco mais de meio ambiente. O que eu fiz? Na Uninter mesmo. Fiz um curso de 2 anos de formação pedagógica em geografia. E me deu um suporte fantástico, fantástico. Alicerçou todo aquele conhecimento que a gente tem, que a gente pensa que não tem. Porque assim, chega uma hora que a gente estuda tanto, que a gente sabe tanta coisa, que a gente não tem a impressão de que não sabe mais nada. Aí quando a gente pega uma especialização, um curso de extensão ou uma outra graduação, a gente realinha todo aquele conhecimento e dá um alicerce para ele. E isso que é a grandeza da gente voltar para um banco de escola, ser aluno e ser professor, entendeu? Primeiro que está se atualizando, segundo que você tem uma noção de todo aquele conhecimento que você tinha e às vezes fica em caixinhas separadas. Então, quando a gente fala, quando você falou em situações de ser aluno, ser professor, é a vida da gente, diário. Ou uma especialização, ou um curso de extensão, ou uma live muito boa, porque também as lives estão bem banalizadas. A gente escolhe as melhores, né? Que tem mais afinidade, a gente assiste. E agrega bastante. Então, a gente realinha, é importante realinhar esse conhecimento, porque é através dele que a gente vai passar para o aluno com maior firmeza, com maior propriedade. Muito bem. Professora Sandra, nessa pegada, qual então a importância da formação acadêmica? Qual foi a importância da sua formação acadêmica e hoje o que você poderia falar para as pessoas que estão nessa indecisão de que área escolher, que curso fazer, que área se especializar? Olha, essa é uma pergunta bastante interessante e bem delicada. E quem vai analisar e vai assumir uma carreira, primeira coisa, ouça a voz do seu coração, ouça a voz do seu dom. Porque trabalhar é preciso e fazer o que a gente gosta é necessário. Sim. Né? Aí a gente agrega a necessidade com o bem-estar. Então, quando a gente fala em formação acadêmica, primeiro, ouça o coração. Segundo, tenha paciência, que nada vem de graça. Então, é necessário escolher então uma área que você se sinta mais confortável e se veja por um tempo, vamos supor, não é para toda a vida, que nada é eterno. Tudo é mutável, né, nessa vida. E hoje, cada vez mais rápido a mudança, né? Então, assuma uma carreira ou uma área para você se especializar. Não ficar focado somente naquele tema, mas se especializar. Veja só o exemplo nosso de área de meio ambiente. Como a professora Márcia falou, o que me encantou foi a química. Não é só com a química ambiental que ela trabalha. Por exemplo, eu fiz o mestrado de química, a minha base foi em química ambiental, mas até então eu descobri a química ali no mestrado. Gostei, fiz várias pesquisas em água, contaminação, tal, tudo focado em química ambiental. Mas hoje eu já mudei, eu já estou na área de gestão, na parte comportamental, na parte da sociologia ambiental. Então, quando a gente fala assim que a parte de procura, de carreira, é um eterno aprendizado, persistência, paciência e principalmente fazer o que gosta, né? Pegue uma linha que você acha que vai dar para trabalhar, ou não é trabalhar, é atuar como um profissional, né? Dentro daquela área, que é muito importante, se ver trabalhando, atuando no comércio, ou no mercado de trabalho, ou na prestação de serviço, ou em tecnologia, ou na área de ensino, porque a busca do conhecimento acadêmico, ele não é única e exclusivamente para a área acadêmica. Hoje o mercado de trabalho exige cada dia mais aperfeiçoamento, busca acadêmica fundamentada. Não existe mais um profissional que tenha sucesso e fique perpetuando nesse sucesso no achômetro. O mercado hoje, ele recicla, mesmo que você não queira, ele te recicla. Se você tiver algo assim muito superficial, atrás de você tem outro que tem uma coisa fundamentada, já te derrubou. Então, quando pensar em pegar uma área ou assumir uma área profissional, se capacite.
Busque cursos em instituições sérias, instituições que ofereçam cursos bons, né? Por exemplo, a Uninter oferece uma infinidade de cursos, né? Tanto graduação como especialização, mestrado, doutorado. É interessante a gente se capacitar, porque o mercado, ele por si só, você às vezes pensa, nossa, por que eu fui passado para trás em determinada ocasião? Porque com certeza você não estava apto para aquela situação. Sim. Alguém estava com maior fundamentação acadêmica de conhecimento sobre você. Sim. Por que eu fiz essa pergunta? Porque eu acredito que todos nós conhecemos pessoas que têm uma certa dificuldade de tomar decisões na vida, né? Eu tenho alguns parentes próximos que começaram fazendo um curso, fez um curso, aí depois de um ano não era isso que eu queria. Aí decidiu, não vou dar sequência nesse curso. Aí começou outro curso, uma outra área distinta, bem distinta, não era isso que eu gostaria. E assim por diante. Todos nós conhecemos, né? Ou parentes, ou amigos, ou colegas, ou pessoas próximas, né? Que têm essa dificuldade na escolha de uma profissão ou mesmo na escolha de uma formação acadêmica, né? Eu estou falando aqui essa questão da formação acadêmica e escolha profissional porque ambos em algum momento vão se encontrar. Certo? Como a professora mesmo comentou, como a Márcia comentou, e eu também. Eu comecei minha trajetória acadêmica de uma forma e atuação profissional até que em um determinado momento, nessa trajetória, elas se encontraram e me fez me sentir realizado, profissional e como pessoa também, né? Então, é importante a escolha da formação acadêmica, porque para alguns pode ser a profissão que vai desenvolver durante todo o resto de sua vida. Para outros, não. Para outros, pode ser que vá concluir o curso, atuar talvez durante algum tempo e em algum momento vai identificar que não era aquilo que realmente fazia se sentir-se bem ou realizado, né? Como profissional. Então, eu penso hoje, analisando, que é muito importante que os jovens, principalmente os jovens que estão hoje procurando uma formação acadêmica, pensando no futuro, no que podem, em que área podem atuar, né? É fundamental eles terem essa orientação. E sempre que alguém vem falar comigo, eu penso nisso que a professora Sandra falou, né? E são algumas instruções que eu passo, né? Olha, você tem que se visualizar, pensar no que eu gosto de fazer, o que eu faço bem, em que área eu gostaria de atuar, e aí conversar com um coordenador de curso, com alguém da área que possa dar algumas instruções, algumas orientações, para que a pessoa possa saber se é isso mesmo que ele gostaria ou o que ele se vê no futuro, né? E para nós finalizarmos então, estamos chegando ao término desse nosso bate-papo. Como é gostoso conversar, né? E como é bom quando é uma conversa natural, né? O tempo passa que a gente nem percebe. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos assistindo, né? Quem está nos ouvindo, do que esses jovens, ou mesmo, não necessariamente só jovens, né? Porque tem pessoas em determinadas fases da vida que se pensa, eu preciso mudar, eu preciso dar uma guinada na minha vida. O que a gente poderia deixar de mensagem para essas pessoas? Professora Sandra, professora Márcia, que estão nessa linha de escolher uma área de atuação, uma área profissional. Posso falar, né, Márcia? Pode. Aí você finaliza. Porque é só um bate-papo, né? Sim. Então, para quem está à procura de uma profissão ou quer se especializar e tal, primeiro é achar, como nós falamos, achar uma coisa que goste, uma área que goste, né? Que se sinta bem fazendo, ou se já está atuando, sempre procurando se aperfeiçoar, se atualizar. Porque hoje o mercado de trabalho, ele é muito, muito, muito galopante, as mudanças e tudo, né? Sim. Então, é interessante que o jovem ou o adulto mesmo que queira entrar nesse mercado acadêmico, no mercado de trabalho na área de ensino ou queira se profissionalizar, procure, então, um curso em instituições que sejam idôneas, tenham persistência, paciência, que o resultado positivo virá, com certeza. Isso aí. Então, pessoal,
Chegando ao término dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, eu gostaria muito de agradecer a presença das professoras. Muito obrigado por estarem aqui com a gente, conversando e trazendo essa conversa importante sobre a formação acadêmica, né? Essa é a minha pegada aqui sempre no bate-papo que eu tenho com vocês, de trazer profissionais falando sobre a importância da área acadêmica. Na última conversa que nós tivemos, teve a professora Desirê falando aqui sobre a área de pedagogia, a área pedagógica, a área de ensino, né? Mas tem tantas áreas profissionais tão importantes quanto e que é importante para vocês refletirem sobre isso, né? Então, agradeço pela presença de vocês. Pessoal, agradeço vocês que estão nos assistindo e até um próximo bate-papo. Ai, acabou. Foi muito rápido, nem vi. Obrigada.